Quando nós realizamos as coletas na Antártica, nós abrimos um perfil de solo. Nós fazemos um buraco e esse buraco nós tentamos analisar e descrever as características daquele solo. Qual que é a profundidade daquele solo, quais que são as camadas, os horizontes daquele solo. Se nós demoramos muito tempo nas nossas descrições, nas nossas coletas, o permafrost começa a se derreter. Quando o permafrost começa a se derreter, o meu perfil de solo, ele começa a ficar todo encharcado, todo cheio de água. E isso é um dificultador para nós no campo. Então, o trabalho de campo, ele envolve uma série de desafios. Observando aqui o derretimento do permafrost e a água minando em cima do permafrost. Funciona como uma barreira hídrica. Algumas áreas da Antártica, elas apresentam condições climáticas muito mais extremas do que outras. A Carol, ela teve a oportunidade de acessar uma região chamada de Antártica Continental. Na Antártica Continental, as condições climáticas são muito mais extremas. Eu fui a primeira pesquisadora a desenvolver trabalhos de estudos de solos em ambientes de deserto polar, ou seja, localizados na Antártica Continental, dentro do núcleo Terra Antártica. Então, a gente desenvolve a coleta de solos que representam a diversidade de solos daquela região, coleta outras variáveis que podem também auxiliar na interpretação da relação desses solos com a paisagem e, além disso, a gente instalou um sistema de monitoramento da temperatura e da umidade do solo, para que após o nosso retorno ao Brasil, a gente continuasse tendo capacidade para monitorar essas temperaturas, essas variáveis que iam explicar muito a dinâmica e a evolução desses solos. As equipes que vão realizar o trabalho de campo na Antártica, elas podem ficar ou alojadas em algumas bases de pesquisa ou ficar acampadas em algumas barracas, literalmente. Então, muitas vezes, uma equipe de 5, ou de 6, ou de 7 pessoas, elas são lançadas em uma área específica da Antártica e elas ficam ali acampadas durante 40, às vezes durante 50 dias. Muitas vezes, as equipes ficam presas nas barracas durante alguns dias ou às vezes durante semanas, porque a condição do tempo não permite que se faça a saída para coletar as amostras no campo. Dia com muita neve, tempo ruim. Saímos de manhã cedo para coletar algumas amostras de solo. De repente, começa uma tempestade de neve. A gente faz um levantamento detalhado de tudo, a geologia, o relevo, os solos, mapeia o permafrost e instala sensores de monitoramento. No mínimo um sensor em cada lugar desse, espalhado aí pela Antártica Marítima. Ao fazer esse mapeamento da vegetação também associado, a gente faz um retorno junto com o grupo que fez a pesquisa lá, depois de no mínimo 5 anos. Então, esse retorno é muito importante porque a gente compara como a vegetação evoluiu nesse prazo e como ela está conversando, dialogando com os dados climáticos que a gente monitorou nesse período. Quando nós começamos a estudar a Antártica Marítima, nós tínhamos consciência de que aquela área ali era a área que apresentava as maiores elevações de temperatura média de todo o hemisfério sul. Então a gente estava numa área que a gente chama de uma área sentinela, uma área muito importante, porque ela anuncia as mudanças que estão por vir no futuro, propagando para uma área cada vez maior. Mas nós também tínhamos interesse de trabalhar dentro do continente, onde o clima é muito mais estável, muito mais frio, e está muito distante de uma condição de desestabilização. E foi interessante, porque a gente avançou nossos estudos para latitudes de 80 graus sul, e ali a gente aprendeu como é um processo de dinâmica glaciar e de permafrost em condições de frio extremo.
É muito mais frio e muito mais estável do que aquelas condições que a gente tinha na Antártica Marítima. Então nós buscamos entender quais que são todas as características, as propriedades daquele solo. E o efeito de elevação do nível dos oceanos vai ser a coisa mais perceptível, especialmente para as pessoas que moram no litoral, né, das mudanças climáticas das próximas décadas.